vários outros aspectos não deu tempo de falar. E acabou que como é que eu posso dizer? Eu senti o mover de Deus para que eu finalizasse na questão de Jesus como nosso pastor. Amém? Mas, ouvindo a canção, eu mudei de ideia e abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre o que a canção diz. Amém? E você vai ver como essa canção, ela vamos dizer assim, essa canção, ela tem base bíblica e ela é profunda demais. Entender o que essa canção diz vamos dizer assim, é fundamental para a gente entender a nossa salvação. Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, deixa eu ver em qual versículo que nós vamos começar a ler. Vamos ler do 1 ao 10, amém? Vamos ler do 1 ao 10. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 10. Só para um detalhe aqui, enquanto você acha então. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a Reforma Protestante, especificamente sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero... Você não vai falar sobre domingo, na continuação do domingo? Não. Deixa para o domingo que vem, porque muita gente interessou. É mesmo? Achou muito importante o que o senhor disse. Que benção. Então, quem sabe domingo ou no próximo, se eu pregar, eu vou continuar. Amém. Então tá combinado. Verdade. E eu confesso que algumas palavras, algumas pregações, eu deixo para pregar só no domingo, porque aí eu pego a maioria dos irmãos. Não, vamos dizer assim, não que eu esteja falando que não vale a pena na quarta, que não compensa, mas vocês sempre também vêm no domingo, né? Então, algumas palavras, não que as outras não sejam importantes, meu desejo era que todos tivessem domingo e quarta, né? E vocês sabem que vamos dizer assim, eu sempre dou o meu melhor. Os irmãos sabem, às vezes já umas quarta-feira atrás, estava eu, Claudão, André e o certo que sim. Uma outra quarta-feira estava eu, Leca, Mariana e os meninos. Então eu dou o meu melhor e eu sempre prego do mesmo jeito. Mas algumas palavras eu deixo para pegar a maioria dos irmãos para justamente isso, né? Para abençoar e tentar alcançar a maioria dos irmãos. E aí, falando de Martinho Lutero, vamos dizer assim, a igreja, vamos dizer assim, evangélica, ela surgiu da Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1517, que há 2 anos atrás fez 500 anos, que foi quando liderado por Martinho Lutero, que era um padre, ele começou a dizer que havia algumas coisas erradas na igreja que precisavam ser consertadas. Como a maioria da liderança da igreja na época não concordou com ele e falou não tem nada de errado, começou a haver vários atritos, várias brigas e houve até mesmo uma guerra, houve mortes físicas por causa desse, vamos dizer assim, desse debate de tem ou não que mudar as coisas. Até que, vamos dizer assim, a solução foi a liderança até então da igreja da época. Vamos dizer assim, se vocês querem seguir essa linha de raciocínio, essas ideias, vocês seguem para lá e a gente vai ficar para cá. De um resumo bem simples mesmo, é mais ou menos isso daí. E a história conta, não está na Bíblia, a história conta que, e eu já vi em algumas canções, que a história conta que foi Martinho Lutero um dia, sobre a luz de velas, ele leu Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Foi ele ler esses versículos por mais uma vez, né? Lendo esse versículo um dia que, vamos dizer assim, a ficha dele caiu para a questão que eu vou compartilhar com vocês hoje. Que essa canção fala disso. E daí surgiu todo o movimento da Reforma Protestante, que hoje as igrejas evangélicas são, vamos dizer assim, resultado disso. Amém? Então, só um detalhe importante sobre isso. Por que você está falando disso? Para mostrar a importância de compreender esses versículos. Amém? Foi compreender esses versos que fez um homem entender que algumas coisas precisavam ser reformadas na igreja. Amém? E, inclusive,
a história conta, e ele conta porque ainda existem muitos escritos dele, que foi ler esses versículos e também especialmente a carta de Romanos, compreender a carta de Romanos, que fez ele ter uma segurança maior da salvação dele. Na verdade, foi isso que levou ele a compreender a salvação. Existe até na internet o filme Martinho Lutero, que eu te aconselharia a assistir, para você entender um pouco. Antes de compreender esses versículos e a carta de Romanos, especificamente, não foi só elas, mas as duas tiveram mais impacto na vida dele, ele era um padre que o filme retrata e a história conta que quando ele cometia o menor dos erros, quando ele pensava numa coisa errada, de tão, vamos dizer assim, de tão, como é que eu posso dizer, paranoico que ele era em tentar ser perfeito, em tentar ser uma pessoa perfeita diante de Deus, quando ele pensava algo de errado, ele se mutilava. Isso é uma prática que não era apenas dele. Vários monges e até padres de anos atrás, quando eles erravam ou cometiam pecado, seja em pensamento, ou pelo menos que eles pensavam que tinham errado, eles se automutilavam, que é pegar tipo um chicote, entrar num cômodozinho e bater nas próprias costas para se punir pelo erro que cometeu. E tentar ser perfeito. Amém? Então, no passado as pessoas eram muito vidradas com isso, e não era algo apenas dos padres, das pessoas do passado. Nós vemos isso na Bíblia, e mais especificamente das pessoas religiosas. Se você ler os evangelhos, você vai ver que essa era a postura dos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei da época de Jesus. Um dia eles viram os discípulos de Jesus comendo, pegando espigas na plantação e comendo no dia de sábado, e eles ficaram bravos com Jesus por causa disso. E eles falaram: seus discípulos estão fazendo no sábado o que é proibido. Jesus, quando ia na sinagoga dia de sábado, e os judeus todo sábado estavam na sinagoga, porque além de guardar o sábado e não fazer nada de trabalho, eles ainda iam nas sinagogas, que as sinagogas era como esse templo aqui, esse lugar onde as pessoas iam para ouvir a palavra, a exposição das escrituras. Por várias vezes os evangelhos narram Jesus vendo pessoas cegas, leprosas, com a mão atrofiada, e Jesus curava essas pessoas na frente dos religiosos. E a Bíblia diz que os religiosos ficavam vendo se ele ia curar no sábado, porque nem fazer o bem eles gostavam de fazer no sábado. Por quê? Porque não, tem que seguir o sábado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que por isso que Jesus combatia os religiosos, porque eles eram tão religiosos, porque eles achavam que o que faria eles serem perfeitos, que o que ia dar a eles a salvação diante de Deus, era eles ser o mais certinho possível. Se a gente seguir toda a risca, eles lavavam a mão antes de comer, eles faziam tudo, tentavam tudo fazer certinho, eles tentavam obedecer à lei. A gente chama de lei o Antigo Testamento, os mandamentos que Deus deu para Moisés, que estão nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis conta mais a história, Êxodo também. A lei está exatamente em Levítico, Número e Deuteronômio. E também tem Êxodo, tem um pouco em Êxodo. Então, seguir aqueles mandamentos, os 10 mandamentos e tudo, eles chamavam todos os mandamentos de lei. Amém? Então, quando eles tentavam obedecer tudo, eles falavam que queriam obedecer à lei, porque eles achavam que era obedecendo à lei que Deus ia salvar eles, que Deus ia perdoar, que tudo ia ser correto. E agora nós vamos entrar nos versículos para você entender melhor. Diz assim, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência,
Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já tinha preparado para nós. Amém? Pode deixar aberto. Deixa eu aproximar mais aqui. Deixa eu te ajudar a entender esses versos. Começa dizendo assim, ó. E só para você entender, aqui Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras, ele está conversando com cristãos. Ele está escrevendo essas palavras para aqueles que já se consideravam cristãos, para aqueles que já haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que já haviam se batizados, que já faziam parte de uma igreja. Aí você fala, é só para essas pessoas? Não. Através dessas palavras a gente consegue compreender e a gente consegue evangelizar aqueles que ainda não são cristãos. É só para você entender um pouco. Por isso que ele está dizendo assim, ó, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Deixa eu ajudar a entender. Paulo está dizendo assim para cristãos, antigamente, por nós termos desobedecido a Deus, e termos cometido pecados, estávamos espiritualmente mortos. O que ele está dizendo aqui? A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, e o pecado de Adão e Eva foi o primeiro pecado, por causa do primeiro pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que todos os descendentes de Adão, e de certo sentido toda a humanidade é descendente de Adão, porque Adão e Eva foi o primeiro casal que Deus criou, e toda a humanidade veio deles. Por causa do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos nós pecamos. A Bíblia diz que, é mais ou menos assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar dar um exemplo. Imagina que eu pego um vírus, uma doença no meu corpo, que é, transmitido pelo sangue. E imagina que eu tenha filhos, e porque eu estou, vamos dizer assim, contaminado, todos os meus filhos também vão ser contaminados. Eles já vão nascer com aquela doença, com aquele vírus. Por quê? Porque eles têm o meu sangue. Espiritualmente, a Bíblia diz que é isso que aconteceu com toda a humanidade. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade também já nasceu pecadora e desobediente. E já não bastasse a gente receber, vamos dizer assim, como herança a questão de sermos pecadores, nós também pecamos por vontade própria. Sim ou não? Quem já cometeu pelo menos um pecado na vida? Então não precisaria nem recebermos de Adão, porque nós também pecamos. E é isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo está dizendo aqui também, ele está dizendo assim, ó, todos nós desobedecemos a Deus. E por termos desobedecido, por termos pecado, nós estamos espiritualmente mortos. O que isso significa? Eu estou vivo, eu sempre estive vivo. É mais ou menos assim, você tem na sua casa, ou já teve, um rádio quebrado? Já teve um rádio quebrado? Ou uma televisão estragada? A televisão ou o rádio existe. Existe ou não existe? Você encosta nela, você carrega ela, mas está sintonizando frequência?
Um rádio quebrado existe ou não existe? Mas ele não sintoniza nenhuma frequência, seja AM, seja FM. A Bíblia diz que nós estamos espiritualmente mortos. Aí você poderia dizer assim, pastor, mas eu tô vivo, eu sempre tive vivo. Você está vivo fisicamente, mas a Bíblia diz que espiritualmente nós estamos mortos. E detalhe, quando a Bíblia fala da morte espiritual, quando Deus disse assim para Adão, se você pecar, você vai morrer, nós sabemos que Adão pecou e não morreu, certo? Mas ele não morreu fisicamente. A morte que ele sofreu foi a separação de Deus. A morte, irmãos, a morte ela é a separação de Deus. Antes da morte ser algo físico, que a pessoa morre e os que permanecem vivos já não veem ela, já não conversam com ela, antes dela ser física, existe a morte física, mas também existe a morte espiritual. E nós podemos estar vivos fisicamente, vivendo a vida, e espiritualmente nós estamos mortos. O que significa estar morto espiritualmente? Significa que nós não temos comunhão com Deus, nós não temos relacionamento com Deus, nós não sintonizamos a frequência de Deus. Está conseguindo me entender? Por isso que tem muita gente que não sabe, mas ela está morta. Tem muitas pessoas no mundo ainda hoje que elas estão mortas para Deus. Diante de Deus elas estão mortas. Por quê? Porque elas ainda vivem em desobediências, elas ainda vivem em pecado. Amém? Elas ainda estão no estado em que Paulo está dizendo aqui, antigamente, nós, por termos desobedecido, por termos pecado, nós estávamos espiritualmente mortos. E o detalhe que é mais agravante, além de estar... deixa eu só antes. E o que significa eu estar morto espiritualmente? Significa que eu não tenho um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que elas estão mortas espiritualmente e elas não sabem, porque está tudo bem fisicamente, né? Eu estou vivendo, eu estou bem, mas ela está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem relacionamento com Deus. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas eu acredito em Deus. Mas acreditar em Deus não significa que você tem um relacionamento com Ele. Acreditar em Deus não te faz ser íntimo de Deus. Por exemplo, eu sei que o Neymar existe, mas eu tenho amizade com ele? Não. Você sabe quem que é o Ronaldinho Gaúcho? Você sabe quem que é o Roberto Justus? Aquele cara do Aprendiz? Você sabe que ele existe, mas você sabe que ele está em algum lugar por aí, não sabe? Talvez, sei lá, se ele mora em São Paulo, Rio de Janeiro. Ele está em algum lugar do Brasil. Mas nós não estamos tendo relacionamento com ele. Nós não temos relacionamento. Eu nunca tomei café com o Justo. Você já tomou? Nem com o Neymar. Então ele existe, ele está em algum lugar do Brasil, mas nós não temos relacionamentos. Tem muitas pessoas que elas estão vivas fisicamente, elas até acreditam que Deus existe, que Ele está em algum lugar por aí, mas elas não têm relacionamento com Ele. E detalhe, por quê? E deixa eu te ajudar a entender uma coisa. Às vezes elas podem querer ter um relacionamento com Deus, mas elas não podem. Por quê? No versículo, olha o que Paulo diz no versículo 3. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Todos nós, ou todos aqueles que vivem em pecado, ou que ainda estão mortos espiritualmente, além de não poderem se relacionar com Deus, eles ainda estão destinados a sofrer o castigo de Deus. É o que a Bíblia chama de receber a ira de Deus. Tem muitas pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse narra, principalmente o capítulo 16, o dia que ainda vai acontecer, em que Deus vai derramar sobre a humanidade os 7 cálices da sua ira. E a Bíblia diz que vai ser tão tenebroso, mas tão tenebroso, que Apocalipse 16, que muitas pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Vão dizer para as montanhas assim, montanha, caia sobre mim. E isso não vai acontecer. Elas vão ranger o dente de tanto sofrimento. É o resultado da ira de Deus vir sobre a humanidade e ainda vai acontecer. Então,
Todos aqueles, e Paulo está lembrando os cristãos disso. Ele está falando assim, antigamente vocês estavam assim. Além de vocês estarem mortos espiritualmente, vocês estavam destinados à ira de Deus. Por quê, pastor? Porque, só para você já entender, porque desde que o homem pecou e Deus expulsou Adão do jardim, quando ele expulsou Adão do jardim, Deus estava mostrando ali que o homem já não tinha mais relacionamento com Deus. Amém? Antes de pecar, o homem via Deus. Adão e Eva via Deus, conversava com Deus. Depois que eles pecaram, Deus não matou eles fisicamente, mas expulsou eles do jardim. E Deus não se relacionava mais com eles pessoalmente, como era no jardim do Éden. E até hoje a humanidade está nessa situação. Agora, além de não ter relacionamento com Deus, e isso significa que ela está morta espiritualmente, ela ainda está, por ter pecado e por ter desobedecido, nós estamos destinados à ira de Deus. O que nós merecemos por sermos pecadores, por sermos desobedientes, é receber a ira de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Que toda alma que pecar, essa morrerá, Deus diz. Todos aqueles que pecam estão destinados à ira de Deus. A humanidade tem sofrido, tem sido assolado com muitas coisas por causa do pecado, não só de Adão, mas por todos os pecados que nós ainda cometemos no planeta Terra. Amém? Agora, o que nós precisamos? Paulo começa dizendo, Paulo vai dizer assim, versículo 4. Mas não termina assim, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união em Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. A história não termina assim, nesse trágico situação. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos, e deixa eu te ajudar a entender isso. Você já leu ou já ouviu falar da passagem da morte de Lázaro? Você já ouviu falar sobre Lázaro na Bíblia? Já ouviu falar? Lázaro era um amigo de Jesus, que João capítulo 11 diz que ele morreu. Ele ficou doente. As irmãs dele, Marta e Maria, mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente. Mas a Bíblia diz que depois de receber a notícia, Jesus ainda ficou 4 dias na cidade onde ele estava. No período de 4 dias, Lázaro morreu. Foi enterrado até. 4 dias depois, Jesus chega. E Marta e Maria ficam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí Jesus fala, onde vocês colocaram o corpo? E aí elas falam, não, já tem 4 dias, já deve estar fedendo, não precisa. Ele falou, eu vou lá. E quando ele chegou lá, ele falou, tirem a pedra do túmulo. E quando eles tiraram a pedra, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, então, saiu para fora. Lázaro pediu Jesus para ressuscitar ele? Por que não? Porque estava morto. E o morto não consegue nem pedir a ajuda de Jesus. Como ele estava morto, nem pedir a ajuda de Jesus, Jesus me ressuscita, ele conseguia. Por quê? Porque ele estava morto. Ele dependeu, vamos dizer assim, o que fez Lázaro ressuscitar foi somente a vontade de Jesus de ressuscitá-lo e de ir até lá e de gritar, Lázaro sai. Quando Jesus disse, Lázaro sai para fora, só dele falar aquilo, o poder de Deus já tomou Lázaro e Lázaro ressuscitou. E Lázaro, aí você poderia dizer assim, pensa, alguém poderia chegar perto de Lázaro e falar assim, Lázaro, hein, você é o cara, porque Jesus te ressuscitou. Nossa, poderíamos elogiar Lázaro por alguma coisa que ele fez para merecer? Não, ele não fez nada para ele ter ressuscitado. Ele simplesmente recebeu a boa vontade de Jesus e o poder de Jesus para tê-lo ressuscitado. Então, Lázaro fez alguma coisa para ajudar Jesus a ressuscitar ele? Lázaro teve fé? Lázaro
você está morto, mas tenha muita fé que eu vou te ressuscitar. Aconteceu isso? Então Lázaro simplesmente recebeu a ressurreição. Por que eu estou citando Lázaro? Porque a Bíblia diz que toda a humanidade, todos nós, ou estávamos ou ainda estamos mortos espiritualmente. E assim como um morto físico, não contribui em nada para a sua ressurreição, se nós estivermos mortos espiritualmente, ou quando nós ainda estávamos mortos espiritualmente, nós não poderíamos fazer nada para Jesus ter nos dado a vida espiritual. A mesma situação que Lázaro estava fisicamente morto e Jesus o ressuscitou, todos nós estávamos, ou ainda estamos, mortos espiritualmente. E como nós estamos mortos espiritualmente, nós não conseguimos contribuir em nada para que Jesus nos ressuscite espiritualmente e nos conecte com Deus de novo. Tá dando para você entender o que eu estou tentando explicar? Tá entendendo? Certo? Porque quarta-feira e domingo, se você não tiver entendido, nós vai devagar. Amém? Ó, quarta e domingo de manhã, né? Você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Lázaro estava morto fisicamente e foi Jesus quem foi até ele. Lázaro não pediu. E Lázaro não contribuiu em nada. Lázaro não precisou ter muita fé para Jesus tê-lo ressuscitado. Tudo dependeu exclusivamente de quem? De Jesus. Ele só foi aquele que recebeu. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo, e aí você vai entender agora os próximos versículos, Paulo está dizendo assim, olha, entenda, antigamente, ou talvez pode ser ainda o seu estado, nós estávamos mortos espiritualmente. Espiritualmente nós estávamos mortos, nós não podíamos ter relacionamento com Deus por estarmos mortos espiritualmente. Aí ele vem e diz assim, mas quando nós ainda estávamos mortos espiritualmente, Deus teve grande misericórdia de nós. E demonstrou um amor tão grande por nós, que Ele, através de Jesus, nos ressuscitou espiritualmente. Talvez na sua tradução está assim, nos vivificou, nos deu vida de novo e nos tornou capazes de ter um novo relacionamento com Deus através de quem? De Jesus. É por isso que aí agora ele vai dizer assim, por isso pela graça sois salvos. Ele diz assim, pela graça nós somos. O que é graça? É favor não merecido. Quando eu recebo algo de graça, eu não pago por aquilo. Amém? Eu não pago por aquilo, eu recebo de graça. E quando eu recebo algo de graça, a pessoa me deu. O que a Bíblia está dizendo é que a nossa salvação, se hoje eu sou salvo, se hoje eu tenho certeza da minha salvação, se hoje eu posso ter um relacionamento com Deus, não é porque eu fiz alguma coisa. Não é porque eu tive muita fé e por causa da minha muita fé, Jesus veio e falou, não, ele tem tanta fé que eu vou ressuscitar ele e eu vou restaurar o relacionamento dele com Deus. Não é assim. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus veio e morreu por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Todos os pecados que eu havia cometido e que me tornou um desobediente, que me fez morrer espiritualmente, Jesus, quando há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele levou sobre ele os meus pecados. E ele pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu tinha que morrer. Só havia um jeito de eu pagar pelos meus pecados, morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. Só tinha uma maneira de eu quitar a minha dívida com Deus. Morrendo. Só que eu não morri. Morri? Na verdade, eu não precisei e não preciso mais morrer para pagar pelos meus pecados. Por quê? Porque há 2000 anos atrás, Jesus morreu no meu lugar. A morte que eu tinha que morrer, ele morreu no meu lugar. Os pecados que eu tinha que pagar, ele levou sobre si e pagou.
Por isso que para mim, a minha salvação é de graça. Eu não tenho que fazer nada ou deixar de fazer nada para ser salvo. Porque a minha salvação quem conquistou foi Ele, quando Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário ao terceiro dia. Por isso que está dizendo, por isso que Ele diz, pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça e somente pela graça. Pastor, eu não sou salvo porque eu obedeço. Não, posso falar não. Pastor, eu não sou salvo porque eu não cometo pecado. Não, você não é salvo por causa disso. Entenda, aí ele vai dizer assim, versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Eu não conquistei minha salvação com nenhuma atitude que eu tive. Olha, eu gosto do versículo 9, nessa tradução, a salvação não é resultado do esforço de vocês. Não é porque eu me esforço em fazer o que é certo que eu sou salvo. Não é porque eu consigo fazer o que é certo que eu sou salvo. Não é porque eu venho na igreja domingo, quarta, domingo de manhã que eu sou salvo. A minha salvação não é nada porque não depende daquilo que eu fiz, estou fazendo ou ainda vou fazer. A minha salvação é somente pela graça. É mais ou menos assim, imagina que você tem uma conta na mercearia. E o correto é você pagar, amém? Só que aí eu viro para você e falo assim, me dá sua ficha aí. Eu vou lá pagar para você. Você vai pagar, você pagou alguma coisa? E aí imagina que eu pago, volto e falo assim, tá aqui, o comprovante do pagamento, de que está pago sua conta. Também, sua conta está zerada lá. Você pagou alguma coisa? Mas foi de graça? Por quê? Porque eu paguei. Então, para você foi de graça, mas para mim custou. Porque eu tive que pegar do meu dinheiro e pagar. Então, eu paguei e dei a sua conta livre de presente para quem? Para você. E o que você tem que fazer? Receber. Ou você vai falar assim, não, rapaz, deixa que eu pago. Você vai fazer isso? O correto é você falar, eu recebo. Tô recebendo. A nossa salvação foi assim, irmãos. Nós não precisamos pagar para ser salvo. Nós não precisamos mais nos esforçar para ser salvo. Nós não precisamos fazer mais nada para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer é receber pela fé. O que significa receber pela fé? Crer que Jesus fez isso por você. Porque imagina que o Claudão vira e fala assim, não, eu não acredito não acredito não você não. Rapaz, mas eu paguei. Não, eu não acredito não, eu vou lá pagar, eu não acredito. E aí você chega lá na mercearia, e aí imagina que a irmã Sônia é dona da mercearia. Aí o Claudão chega lá e fala assim, eu vim pagar minha conta. Aí a irmã Sônia fala, não, mas já veio o rapaz aqui, pagou para você. Não, eu não aceito isso, eu tenho que pagar. Não, eu vou pagar e... Irmãos, olha para mim, quando você fica tentando fazer alguma coisa para ser salvo, é igual o Claudão ter essa atitude. Você não está acreditando que Jesus já pagou por você. Olha para mim, por isso que quando você duvida da sua salvação, por algum erro que você comete ou por algo que você ainda não faz, você está insistindo que Jesus não pagou, não te deu não comprou a sua salvação, não pagou pela sua salvação, que você ainda tem que fazer alguma coisa. A nossa salvação é somente pela graça. Não é por nada que nós fazemos. Amém? Não é por isso que eu estou em paz. E é por isso que eu tenho certeza da minha salvação. Porque não é algo que eu fiz, deixei de fazer ou que eu ainda tenho que fazer. Não é porque só se eu ganhar 1000 almas para Jesus que eu vou ser salvo. Irmãos, ganhar 1000 almas para Jesus é ótimo, mas não é isso que vai me fazer ser salvo. É porque eu prego toda quarta-feira, domingo de manhã e de vez em quando no domingo à noite que eu sou salvo. Não, afinal de contas eu prego, né? Não é, Luiz. Não é por isso, irmãos. Pregar é uma bênção, ajudar os irmãos é uma bênção, mas não é isso que me faz ser salvo. É único e exclusivamente aquilo que Jesus já fez por mim. Por isso que olha para mim. Se você estudar a maioria das religiões, se você estudar todas as religiões,
As religiões podem se resumir a uma palavra: faça. Se você for nas religiões, eles vão falar assim: faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, deixa de fazer isso, não faz isso, não, para, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer isso. As religiões ficam: não faz, faz, não faz, faz, não faz, faz. Para quê? Para ser salvo. Por exemplo, o islamismo vira para as pessoas e diz assim: você quer entrar no paraíso? Quero. Então você tem que se sacrificar, pegando uma bomba, pondo no seu corpo, indo no local aí que nós não gosta e se explodindo. Talvez a gente pense assim: gente, que povo doido que põe bomba no corpo e se explode. Sabe por que eles estão fazendo isso? Para ir entrar no paraíso, porque é o que é pregado para eles na religião. E eles acreditam nisso e fazem o que tem que fazer, porque eles querem o quê? Ser salvo, querem entrar no paraíso. E ainda tem uma promessa lá de que todo homem vai ter 28 virgens só para ele. Por que você acha que a maioria é homem que se explode nesse negócio? É porque eles, além de querer entrar no paraíso, querem ter as virgens lá. Agora, qual que é a diferença do cristianismo? Por que o evangelho é diferente de todas as religiões? Porque o evangelho diz pra gente assim: ainda que você faça alguma coisa, não é isso que vai te fazer ser salvo. Por isso que quando a gente pergunta para Jesus assim: o que eu tenho que fazer? Ele fala: nada. Porque eu já fiz. É por isso que Jesus na cruz disse assim: está consumado, já foi feito. O que tinha de fazer para a humanidade ser salva, eu acabo de fazer. Eu acabo de pagar pelos pecados deles. E aí o detalhe: como foi ele quem pagou pelos pecados e conquistou a salvação, ele estende essa salvação para nós de graça. E ele diz assim: se você crê em mim, se você depositar sua confiança em mim, se você depositar sua esperança em mim, se você entregar sua vida para mim, se você fizer de mim o número 1 na sua vida, na verdade não é o número 1, é o único na sua vida, eu dou para você a salvação. É por isso que só o nome dele fica nessa parede. Porque só ele quem conseguiu, quem teve o poder, só ele fez o que tinha de fazer para conquistar a minha salvação. Por isso que quando eu tenho que adorar, eu adoro a quem? A ele. Quem é que eu sigo? É a ele, e único e exclusivamente a ele. Porque ele foi o único que conquistou a minha salvação. E ele diz para mim: se você confiar em mim, a salvação é sua. Por isso que diz: pela graça sois salvos, mediante, única e exclusivamente, a sua fé nele. Agora deixa eu te ajudar a entender. Foi que dia? Acho que foi domingo de manhã que eu disse. Domingo de manhã eu disse para os irmãos que eu ainda quero pregar num domingo à noite sobre fé. Por quê? Porque no meio evangélico hoje, principalmente, há uma compreensão muito errada do que é fé. Tem muitos pastores e igrejas que falam assim para as pessoas: você tem que ter fé, você tem que ter muita fé. Se algo não aconteceu na sua vida é porque sua fé está pequena. Se Deus ainda não te deu o que você quer, é porque está faltando fé para você. E tem muita gente que fica assim. Inclusive no domingo de manhã uma irmã falou: às vezes eu acho que o meu problema é esse, é porque eu tenho pouca fé. Deixa eu te dizer, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, quando a Bíblia diz, quando o Evangelho diz que você tem que depositar a sua fé em Cristo, o tamanho da sua fé não depende. Não, olha para mim. Eu ouço muitas pessoas falar assim: não, eu tenho muita fé em Deus. E elas enfatizam. Não, eu tenho muita fé. Deixa eu te dizer, não é o fato de você ter muita fé que te salva também. Tá, pastor, é pela fé que eu sou salvo. Então eu tenho que ter muita fé. Não, irmão, você não tem que ter muita fé. Porque não depende do tamanho da sua fé. Depende do objeto em que você deposita a sua fé. Deixa eu te ajudar a explicar. Deixa eu te ajudar a entender isso. O que é isso aqui? Uma cadeira. Imagina que ela fosse dourada. Dourada. Dessa cor aqui. Uma cadeira bonita. E aí imagina que imagina que essa cadeira veio lá de Israel. Então a cadeira é de ouro e veio de Israel.
A terra onde Jesus pisou. E aí eu pego e falo assim, e eu começo a pensar assim: se eu tiver muita fé nessa cadeira, eu vou ser abençoado. E aí eu começo, irmãos, a ter muita fé. E aí eu pego essa cadeira, ponho na minha casa, e aí eu limpo ela todo dia, e eu não deixo pegar poeira, porque eu tenho muita fé nessa cadeira. Deixa eu te perguntar, minha vida vai mudar? Bosta nenhuma. Desculpa. Não vai mudar? Por quê? Porque a minha fé está sendo depositada onde? Numa cadeira, irmãos. Uma cadeira. Sai daí, cadeira, pula daí para cá. Por isso que, mas imagina que eu viro e falo assim, não, mas a minha fé é muito grande. Eu sou o cara que mais tem fé no mundo e a minha fé está nessa cadeira. Ou então, me vem um outro exemplo aqui. Imagina que essa cadeira tivesse um pé só. Quebra aqui para mim 3 pés dessa cadeira. Brincadeira. Imagina que ela tivesse um pé só. Imagina que os 3 pés tivessem coisa. Aí eu escorava ela assim. Se eu sentar nela, o que ia acontecer? Mas imagine que eu penso, que eu digo assim: eu tenho muita fé que se eu sentar nessa cadeira de uma perna só, ela não vai cair. E aí não vai cair, não. E aí imagina que eu começo a repetir isso. Não vai cair, não vai cair. E reza a lenda que se eu repetir 100 vezes, ela não cai. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. E aí depois eu sento. O que vai acontecer comigo? Vou cair e você vai estar filmando lá na internet. Por quê, irmão? Mas eu tive muita fé nessa cadeira. Eu repeti muitas vezes. Eu determinei que ela não ia cair. Eu determino que essa cadeira não vai cair. O que vai acontecer? Por quê? Porque a minha fé está sendo depositada numa cadeira de uma perna só. Esse exemplo ficou até melhor. Por isso que não depende do tamanho da minha fé. Agora, se eu digo assim, a minha fé é como um grão de mostarda. Mas essa fé do tamanho de um grão de mostarda, eu deposito ela em Jesus. Entendeu por que Jesus disse isso? Se você tiver fé como um grão de mostarda, as coisas acontecem. Qual que é a diferença? Porque ainda que você tenha uma fé do tamanho do grão de mostarda, se essa pequena fé você depositar nele, e domingo você viu falando um pouco de quem ele é, mesmo a sua fé sendo pequena, as coisas acontecem e você é salvo. Eita, glória! Não porque você teve muita fé. Por isso que para de se cobrar de ter muita fé, irmão. Para. Você não precisa ter muita fé, você não precisa se esforçar para ter fé. Você só precisa colocar a sua fé na pessoa certa. E quem é essa pessoa? Jesus. Por isso que se tem algo que eu preciso fazer, é pegar toda a fé que eu tenho, depender do tamanho dela, e depositar em quem? Em Jesus, irmão. Só isso é o que a Bíblia está dizendo. Se você deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, se você descansa nele, naquilo que ele fez por você, você está salvo. E se ele voltasse hoje, ele te levaria para a glória. Pastor, mas eu acho que eu tenho tanta pouca fé, irmãos. Para. É o que está dizendo. Nós somos salvos pela graça. Por que pela graça? Porque nós não precisamos fazer. Foi ele quem fez tudo e falou, toma. Agora, como eu recebo isso? Colocando a minha fé nele. É por isso que eu não divido a minha fé. Por isso que eu não divido a minha fé. Não, eu acredito em Jesus, mas eu também acredito na cadeira. Não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé deve ser exclusivamente, unicamente em quem? Nele. Amém? Única, exclusivamente nele.
Porque é Ele quem conquistou nossa salvação. É Ele quem morreu para pagar pelos nossos pecados. É Ele quem acertou as minhas contas com Deus. Foi Ele quem chegou diante de Deus e falou assim: Pai, todos os pecados que o Lucas cometeu, eu paguei por eles na cruz. Pai, a vida perfeita de obediência que o Senhor queria que o Lucas tivesse e que ele não consegue, eu vivi perfeitamente. O Senhor sabe que eu nunca pequei. E eu estou aqui representando ele. É por isso que 1 João, que é uma carta escrita para dar aos cristãos a segurança da salvação, e João diz isso: essas coisas vos tenho escrito para que saibais que vocês já têm a vida eterna. A primeira carta de João foi escrita para cristãos. O que João queria fazer é ajudar eles a ter a certeza de que eles já têm a vida eterna, porque talvez eram cristãos que duvidavam. E é por isso que no capítulo 2 João diz assim: essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Ser salvo pela graça não significa que você pode ficar pecando à vontade. Mas também não significa que se você acabar pecando, você perde a sua salvação. Não significa que se você não conseguir ser um crente exemplar, que você vai para o inferno. Porque ele diz assim: mas se vocês pecarem, vocês têm diante do Pai um advogado que é justo e fiel. É por isso que, olha para mim, ser cristão não significa ser perfeito. Eu não me batizei para ser perfeito. Eu não vim para a igreja para ser perfeito. Tem gente que diz assim: eu não frequento a igreja porque lá tem muito hipócrita, muito fofoqueiro. Ah, lá tem gente que mente. Ah, lá tem gente que rouba. Ah, lá tem gente que está lá, mas lá de fora não mudou nada. Cada caso é um caso. Mas não é porque nós estamos na igreja e frequentamos culto que nós somos perfeitos. E Deus nem espera a perfeição. Por isso, deixa eu te dizer, se você fica, se eu for, eu vou ter que ser perfeito. Irmão, você não tem que ser perfeito. Deus não cobra a perfeição de ninguém, porque Ele sabe que nós não conseguimos ser perfeitos. Mas Ele disse que não apenas salvaria os imperfeitos que confiam nele, como também a Bíblia diz que é a graça dele, que é entender o que ele fez por nós, que nos ajuda a vencer os pecados, a lutar contra os pecados. Pastor, isso quer dizer que então se eu pensar que eu não preciso fazer nada para ser salvo, eu vou quebrar o pau? Irmão, você não entendeu ainda não. Você não entendeu ainda. Eu vou repetir algo que eu disse, foi quarta-feira passada ou domingo? Por que a gente peca, irmãos? Pensa num pecado que você cometeu nos últimos dias aí, que você não gostaria de ter cometido. Pensa aí. Pensou? Por que você cometeu ele? Eu sei. Porque ele é bom. Porque ele é gostoso. Porque de alguma forma ele te trouxe prazer. De alguma forma ele te deu vantagem em algo. Por exemplo, por que as pessoas mentem? Domingo. Por que as pessoas mentem? Porque mentindo elas conseguem vantagem em alguma coisa. Por que eu minto no preço dessa touca? Ela custa 15, o certo é ela custar 15, mas eu cobro 30. Por que eu minto no preço dela? Imagina que eu chego com um relógio dourado aqui, é do Paraguai. Mas por que eu vou falar que ele é de ouro legítimo? Porque vai me dar um status. Você vai virar e vai falar assim: pastor Lucas, relógio de ouro. Eu não estou tendo uma vantagem nisso? Na mentira? Então nós pecamos ou porque o pecado é bom ou porque ele nos dá alguma vantagem. E a maioria dos pecados é bom. Agora, foi domingo de manhã também que eu falei, né? Isso. Pensa num prato gostoso. Fala um prato gostoso aí. Uma comida gostosa. Hã? Empada? Vamos pegar a feijoada. Feijoada é bom? Quem concorda que é bom? Agora me fala algo melhor que a feijoada. Um só, escolhe um.
Vamos pegar churrasco. Olha para mim. Agora fala algo pior do que... Menos gostoso do que o feijoada. Jiló. Algo menos gostoso que o feijoada. Cuscuz. Olha para mim. Entre a feijoada e o cuscuz, o que você escolhe? Agora, se você tivesse que escolher entre a feijoada e o churrasco. Não, porque os dois mesmo. Não, imagine se você tivesse que escolher. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem que escolher, a gente acaba escolhendo o melhor entre as duas escolhas, sim ou não? E o interessante é que às vezes, se entre o cuscuz e a feijoada eu escolheria feijoada, não, cuscuz, feijoada, claro que é feijoada. Mas aí eles vão e colocam um outro prato, churrasco. Aí eu já mudo de ideia, eu já falo, opa, não, então não, agora eu escolho o quê? Churrasco. Se eu peco porque o pecado é bom, o que tem o poder de me fazer não escolher não pecar? Quem concorda? É por isso que quando você entende o que é a graça de Deus, por isso que quando você começa a entender quem Jesus é, quando você começa a entender o amor que Ele tem por você e que Ele demonstrou por você, quando você começa a entender tudo que Ele fez por você, o amor que Ele tem por você, quando você entende o prazer que ter um relacionamento com Ele traz para a sua vida, quando você se depara entre aquele pecado que é bom, que é gostoso, e Jesus, o que você faz? Domingo eu citei aqui, Jesus disse assim, o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro e ele ficou tão feliz de ter encontrado o tesouro que ele enterrou de novo, olhou para um lado, para o outro, voltou para casa, vendeu o quê? Tudo que ele tinha. Voltou lá e comprou o terreno inteiro. Por causa do tesouro. Quando você entende quem Jesus é e o tesouro que Ele é, você abre mão das outras coisas, por mais boas que elas. É por isso que quando eu começo a conhecer Jesus, e quando eu sou tentado a cometer um pecado que é muito bom, eu consigo, é gerado em mim uma força para dizer não àquele pecado. É por isso que entender que eu sou salvo pela graça e não depende de nada que eu faço, não me faz viver uma vida de qualquer jeito, como muitos pensam. Porque se de fato eu entendi quem Jesus é, eu sei que nada nessa vida se compara a Ele. Por isso que se eu tiver que escolher entre o amor da minha esposa, que é muito bom, e o amor de Jesus, qual eu escolho? É Jesus. Agora eu tenho um tempo que eu não falo, mas direto eu falava isso com ela. Se eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Certo que sim. Agora, entre o amor dela e os outros, eu deixei a minha mãe para ficar com ela. Entende essa diferença? Tem gente que diz assim, o maior amor do mundo é o amor de mãe. Mas quando eu encontrei o amor da Jennifer, eu abri mão do amor da minha mãe para ficar com o amor da Jennifer. E isso é bíblico. Deixará o homem pai e a sua mãe para uniciar a sua mulher. E se hoje eu tivesse que, por exemplo, uma vez eu ouvi um exemplo assim, se estiver afogando no mar minha mãe e a minha esposa, e eu só tiver tempo para salvar uma, quem eu devo escolher? Biblicamente a minha esposa. Ah, mas você vai deixar sua mãe morrer? Vou. Porque se eu tiver que escolher entre ela, a minha mãe e a Jennifer, hoje o amor da minha vida é quem? É ela. Mas se eu tiver que escolher entre ela e Jesus? É por isso que ela vai me ter enquanto ela continuar do jeito que ela está, sem me fazer escolher. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, escolhe, a igreja ou eu? Jesus ou eu? Por isso que tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja não, porque minha família vai ficar chateada comigo. Por isso que um dia Jesus virou para os discípulos dele e disse assim, aquele que ama mais pai, mãe, amigos, parentes do que a mim, não é digno de mim.
Por isso que um dia Pedro, quando ouviu ele falar isso, falou assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus falou assim: vocês vão ter muita coisa nessa vida e ainda vão ter a vida eterna. Por isso que um dia Jesus também disse assim, que os piores inimigos de um cristão seriam os membros da sua própria família, quando estes fizessem o cristão escolher entre a família e Jesus. Jesus diz que um cristão verdadeiro escolhe Jesus. E é por isso que, às vezes, até seria possível a família se tornar inimiga dele. Agora, eu já vi pessoas escolher a família. Um dos meus amigos que me convidou para ir na igreja a primeira vez, escolheu a família dele 3 meses depois. E por muito tempo vamos dizer assim, eu pensava nele quase que crucificando ele. Esse cara escolheu a família, esse cara não... Mas hoje, como se diz, a gente vai mudando, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu mudei. Que eu mudo, que eu estou mudando e estou pronto para mudar. Se for para melhor, claro, né? Hoje eu penso o seguinte: se ele fez essa escolha é porque ele ainda não chegou a compreender de fato quem Jesus é. Por isso que eu penso, eu gostaria de ter a oportunidade de poder ajudar ele a compreender quem Jesus de fato é. Ele não tinha aquele tesouro, né? Exato. É o exemplo que eu acho que dei domingo de manhã. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Olha lá para fora. Quem está vendo a luz de um poste lá? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, mas tem pessoas que olham para Jesus, que é a luz do mundo, e vê ele como aquela luz no poste lá longe. Aí se você perguntar, Jesus é a luz do mundo? É. Mas qual que é a perspectiva dele? Aquela luz lá, pequenininha. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele disse que a luz foi tão grande que ele caiu por terra, ficou cego 3 dias. O dia que você disse, hoje, e deixa eu te ajudar, pastor, mas eu estou enxergando Jesus como aquela luz. Fique tranquilo, continua vindo nos cultos, continua lendo a Bíblia, porque a luz, a tendência é aumentar. O início do Evangelho de Mateus diz assim: o povo que estava em trevas viu grande luz. Continua vindo, porque às vezes a nossa ficha vai caindo aos poucos. Vai chegar um momento em que a luz vai brilhar tão forte que você vai cair no chão. Que é perigoso você ficar cego. E eu tenho certeza que quando chegar esse momento, pode ser a coisa melhor desse mundo, que se entrar entre você e essa luz, você vai abrir mão disso. Por isso que eu parei de cobrar os outros de parar de fazer alguma coisa. E o que eu tento fazer hoje é ajudar ele a ver a luz do mundo. Porque eu sei que o dia em que ele vê a luz do mundo, o dia em que ele descobrir que tesouro Jesus é, e a profundidade, por isso que Paulo diz assim, orando por cristãos, eu oro para que vocês compreendam toda a largura, comprimento, altura e profundidade. A vida cristã é uma caminhada de a cada vez mais ir compreendendo e conhecendo Jesus cada vez mais profundamente, mais largamente. Isso quer dizer que o conhecimento que eu tive de Jesus há 8 anos atrás só aumentou, e eu tenho certeza, e a minha oração é que aumente cada dia mais. E a cada vez mais eu vou me apaixonando mais e mais por Ele. E a cada vez mais, se for preciso, eu vou abrindo mão de várias coisas, sejam elas melhor que for, por causa dele. Amém? Porque Ele fez tudo o que fez para me salvar. E é por isso que eu estou em paz, por isso que eu descanso, porque eu sei, a minha vontade, por amor a Ele, eu quero obedecer. Eu amo tanto Ele que eu quero fazer tudo que agrada a Ele. Então eu obedeço a Ele, eu venho nos cultos, porque eu o amo. Mas ainda quando eu não consigo fazer tudo direitinho, eu não fico, sabe? Nossa, eu descanso. Não, mas ainda que eu não consiga ser perfeito, Ele foi perfeito por mim. E Ele deu a vida por mim. Amém? Fique de pé por hoje.
Feche os seus olhos. Reflita um pouco sobre o que você acabou de ouvir. Antigamente nós estávamos mortos. Ou talvez pode ainda ser a sua condição. E a minha oração é para que através dessa palavra, Jesus possa estar vindo até você para te ressuscitar dos mortos espiritualmente. A minha oração é para que você possa encontrar esse tesouro. Que você possa compreender quem Ele é e quão maravilhoso Ele é. Que a luz dele brilhe tão forte diante de você, que você não consiga ficar de pé, e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que você entenda que você não tem que ser religioso. Você não tem que ficar preocupado em obedecer a isso, aquilo, outro, ou não fazer isso, aquilo, outro. Não é sobre isso que nós falamos aqui. Não é sobre isso que a Bíblia fala. Tem gente que acha que a Bíblia fala sobre o que ela tem que parar de fazer. A Bíblia só proíbe a gente fazer as coisas. A Bíblia só fala não faz isso, não faz aquilo outro. Irmãos, essa é uma maneira errada de ver a Bíblia. Ela não fala sobre isso. A essência dela não é te proibir das coisas. Jesus não se encontra com você para te proibir de fazer nada. Ele se encontra com você para brilhar sobre a sua vida, para se revelar a você como o maior tesouro do universo. E Ele sabe que no dia em que nós entendemos quem Ele é, nós vendemos qualquer coisa que for preciso, por amor a Ele. Ainda que sejam coisas muito boas, como alguns pecados, ainda que sejam pessoas tão importantes na nossa vida, coisas tão importantes na nossa vida, por Ele vale a pena, porque Ele é maior, porque Ele é maior. Obrigado, Jesus, porque o Senhor estendeu a Tua misericórdia sobre nós. O Senhor, nós estávamos mortos e assim como Lázaro, nós não conseguíamos, não tínhamos vida para pedir ajuda, para pedir que o Senhor nos ressuscitasse, mas o Senhor deixou a Tua glória no céu e veio aqui na terra buscar todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor pagou pelos nossos preços, pelos nossos pecados e agora estende a nós a salvação. E tudo que precisamos fazer é nos entregar a Ti, é depositar a nossa fé, ainda que pequena, em Ti, nossa esperança em Ti, nossa confiança em Ti, e viver a cada dia mais um relacionamento com o Senhor. Pois a Tua palavra diz que o Senhor nos tornou novamente amigos de Deus, filhos de Deus, membros da família de Deus, que é a igreja. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Aleluia, Senhor, que possamos Te conhecer cada dia mais. E a minha oração é para que a vida nova, a cada dia, possa compreender cada vez mais profundamente em seu coração a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do Teu amor. E que isso transforme a nossa vida para a Tua glória, até que o Senhor volte para nos levar, para estar eternamente com o Senhor. Nós louvamos por isso. Amém? Se Ele é digno, aplauda Ele muito forte.